Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema deste episódio é Por que devo aprender a falar em público? O teminha maravilhoso, tá? Antes, recadinho rápido, dia 24 de março nós teremos um encontro. Ok? Será um encontro online gratuito. Você já pode se inscrever, link aqui embaixo na descrição ou link na bio do Instagram, beleza? Vamos lá pro vídeo, né? Vamos lá para esse episódio aqui que o tema é longo e eu quero fazer curto aqui, que eu tô cheio de paradas para fazer. Vamos lá. Falar em público. O que é falar em público, gente? Falar em público é você se expor para uma ou mais pessoas. Às vezes você não precisa nem estar falando com uma pessoa, não precisa ter ninguém na sala, no mesmo ambiente que você já fica tímido. Eu tô aqui, ó, tá? Tô com uma câmera e tá tudo bem, mas eu poderia estar morrendo de medo, poderia estar morrendo de vergonha, como já aconteceu comigo. Primeira vez que eu peguei o celular e fui gravar, você acha que eu não fiquei com medo? Você acha que eu não fiquei tímido? Você acha que eu não fiquei pensando no que os outros iriam pensar sobre mim? Você acha que eu não criei um monte de histórias na minha cabeça, que poderiam ser reais ou não, isso não importa, mas que de fato estava ali, e isso tira o seu controle da sua expressão? Você acha que isso não acontece comigo? Nasci assim, consigo falar em público já, assim, tranquilo, tá de boa. Eliseu tá fazendo live todo dia, nasceu fazendo live, então. Não é assim, né, gente? E as pessoas, geralmente, elas têm a tendência de confundir muito falar em público com só dar uma palestra, só falar para milhares de pessoas. E falar em público é você se expor para uma ou mais pessoas. Ou seja, você fala em público quando você está no seu relacionamento, você está falando com o seu companheiro, sua companheira, ou quando você está falando com seu pai, com a sua mãe, você está se expressando. Ah, mas não é uma expressão tão grande porque você já faz isso há muito tempo, né? Mas e no primeiro dia de relacionamento? E no primeiro encontro? É porque você já se acostumou com aquele tipo de exposição, com aquela pessoa. Mas no primeiro encontro que você teve com o seu amado, com a sua amada, provavelmente você ficou tímido, você ficou ansioso, né? Você ficou sempre pensando nas coisas que você poderia falar ou nas coisas que aquela pessoa estava pensando sobre você. Eu sei que você passa por isso. Eu sei, rapaz. Eu sei, guria. Guria, que em Curitiba a gente chama de guria. Eu sei que você passa pela dificuldade de quando você quer uma parada nova, quando você quer entrar num emprego novo, quando você quer entrar num curso novo, você fica sempre pensando na imagem que você está passando, na imagem que se eu levantar a mão, eu vou passar uma imagem, será que eles vão achar que eu sou bobo de estar levantando a mão numa pergunta como essa? Ou será que eles vão achar da minha apresentação, do meu TCC, disso, daquilo? São várias coisas que a gente acaba enfrentando quando a gente está aqui para falar em público. E hoje eu estou aqui para defender o falar em público. Eu já defendi várias coisas nesses episódios aqui. Hoje eu estou aqui para defender o falar em público, o porquê que você deve aprender a falar em público. Hoje vai ser o tema, vai ser minha tese aqui de defesa, tá? Vou defender isso aqui. Antes eu separei alguns exemplos para ver se você se encaixa num deles. Porque até hoje, até nesse exato momento, eu não consigo pensar numa profissão, em alguma coisa que você não precise trabalhar com pessoas. Que você não precise melhorar a sua expressão, que você não precise melhorar a sua timidez, que você não precise melhorar o seu convívio com as pessoas. Então até hoje eu não consigo pensar numa profissão. Se você conhece alguma profissão, manda aí, porque provavelmente, se você está me ouvindo, você já precisa trabalhar com o falar em público. Porque o falar em público vai desde a interpretação que você tem sobre as pessoas. Então você está tentando interpretar o que eu estou falando. Eu falo A e você está tendo um processo de interpretação aqui para sair A. Só que é difícil sair A, né? Eu falo uma coisa, é difícil você entender aquela mesma coisa que eu estou falando. Então o processo de você falar em público é você diminuir essa ponte do entendimento das pessoas para que elas não tenham aquele julgamento errado. De você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Falou A, entendeu Z e vai replicar 6. Isso é muito comum e é um erro grande de comunicação entre as pessoas, porque as pessoas, já falei um episódio inteiro sobre isso, só vou dar uma pincelada aqui, porque as pessoas, elas acham que os outros sabem tudo que elas sabem. Elas acham, falta empatia. Empatia de você se colocar no lugar do outro e pensar, pô, será que essa pessoa tem o mesmo ponto de vista que eu? Não, né? Então deixa eu deixar mais claro. É por isso que às vezes eu recebo umas mensagens falando assim, nossa, Elisan, ele fala 30 minutos, não podia ir direto pra ação, não podia ir direto pra parte prática, que todo vídeo a gente tem uma parte prática aqui. Eu te digo que não, porque quando a gente tá conversando com várias pessoas, eu não sei quem é você, né? Eu não sei quem é você, então eu preciso desenhar
o máximo para várias pessoas. Precisa deixar detalhado, precisa deixar isso de uma forma mastigada, para que uma pessoa que ela tenha menos conhecimento técnico sobre essa área, sobre timidez, sobre expressão, ela consiga aproveitar o conteúdo da mesma forma que você. E vou te dizer, conteúdo nunca é demais, tá? Então, absorva isso, entenda, não fique o seu julgamentinho, ok? Tem um episódio sobre julgamento, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, mas relaxa, tá? A gente tá aqui para deixar o mais claro possível. Se você tem dúvida, manda pra gente aqui, que a gente tá sempre respondendo, ok? Vamos lá para os exemplos, né? Os exemplos de falar em público que eu separei aqui. Bom, para ganhar mais, né? Para você ganhar mais em cargos de liderança, você precisa aprender a falar em público. É óbvio. Cargos de vendas. Se você é um vendedor, se você vende algo, você precisa aprender a falar em público. Porque falar em público é você aprender a se relacionar, aprender a se expor. E uma pessoa que é muito tímida, que é muito nervosa, ou que não sabe como se expressar, não sabe como vender esse produto, não sabe como falar, não, meu produto é bom, é maravilhoso, isso, aquilo, ela tem grande dificuldade com expressão. E as pessoas não compram de quem é inseguro. Se eu estivesse aqui falando pra você assim, porque falar em público, você tem que aprender a falar em público, porque falar em público é bom, né? Falar em público, ele te traz mais segurança, e falar em público te ajuda no teu dia a dia. Cara, eu inseguro, falando baixo, sem entonação, eu não preciso ser agressivo, não preciso ser estúpido pra dizer pra você o quanto falar em público é importante. Mas, se eu tivesse aqui morrendo de medo, se eu tivesse aqui muito ansioso, não controlando a minha expressão, tímido demais, provavelmente isso ia passar uma mensagem de insegurança para você. E as pessoas, elas não compram e elas não escutam quem é inseguro. Ponto. Não compra. Não compra. Se você é inseguro, opa, tem alguma coisa ali. Se você tá inseguro com o teu produto, opa, tem uma parada ali por trás, ou vai estragar, ou tá ruim, ou é isso, ou aquilo. As pessoas não compram. As pessoas compram segurança. Elas querem ter certeza. É difícil você ter certeza, mas elas querem ter certeza de que aquele produto vai realmente satisfazer ela, vai realmente ajudar, vai realmente saciar as necessidades dela, tá? Seja qualquer coisa. Pode ser comida, pode ser um eletrodoméstico, pode ser uma ferramenta, pode ser qualquer coisa, um curso, qualquer coisa. Elas precisam comprar confiança. Então, vendedor, eu vou trazer um episódio só de vendas um dia. O vendedor, que está intrínseco aqui no meu coraçãozinho, adoro vender. O vendedor, cara, ele precisa passar confiança. Você passa confiança quando você está se expondo, quando você tem técnicas para você falar em público. Ou seja, falar em público é uma coisa que você tem que ter no teu currículo. Eu falaria mais do que você saber 100% daquele produto. Saber do produto te dá segurança, mas quando você chega lá na frente, quantas vezes você já não viu uma pessoa que ela sabe muito sobre uma coisa e ela não passa segurança? Eu tinha uma professora uma vez de filosofia, um beijo no seu coração, mas, cara, era muito difícil você respeitar ela como aluno, e eu falo isso porque eu era jovem mesmo, eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, e, cara, a galera zoa mesmo, né? Quando você é mais novo, você não tá nem aí, você não pensa, você não tem empatia quando você é mais novo. Então, a professora, ela era excelente, cara, ela tinha muito conteúdo, maravilhosa professora, só que ela era muito tímida. Ela tinha dificuldade com o quê? Com olhar nos olhos. Já fiz um vídeo inteiro sobre isso, até mencionei ela. Ela tinha muita dificuldade com olhar nos olhos. Ela não conseguia, cara, ela dava aula olhando pra cima, assim, ó. Porque ela não conseguia olhar nos olhos dos alunos. Isso tirava o mérito dela saber tudo que ela sabia? Não tirava. Mas a questão é que a autoridade, a segurança, tá nos olhos de quem tá vendo. Dos alunos, nesse caso. Os alunos não viam segurança nessa professora. Logo, não a respeitava. Então, cara, olha, um professor, ele tem que estar numa posição de respeito ali na sala. Não é ele que passa respeito, é os outros que assumem o respeito que ele tem que passar. Então, essa autoridade, essa coisa que um vendedor precisa passar, que um professor, que um tutor, qualquer coisa assim precisa passar, ela vem muito da tua segurança. Se você não está seguro, e o exemplo dessa professora era, ela estava olhando para cima o tempo todo, não conseguia falar com os alunos, era muito tímida, cara, era muito tímida, não vai conseguir performar tanto quanto ela poderia performar no trabalho dela. Ela dava aula de filosofia, poucos alunos se interessavam por isso, já poucas pessoas já se interessam por isso. Então, com a professora que não conseguia olhar nos olhos dos alunos, e não digo que isso, não estou julgando não é um erro dela não, é uma coisa que provavelmente ela não soube lidar com a vida dela, na vida pessoal dela, e aí ela traz isso para o trabalho. Então, quantas vezes você já não vê as coisas se misturando? Existem papéis. Você tem um papel com seus amigos, você tem um papel no seu relacionamento, você tem um papel no seu trabalho,
você tem um papel em vários lugares. E se você começa a misturar esses papéis, você acaba tendo divergência. Então a falta de segurança que essa professora tinha transparecia no trabalho dela, que era um trabalho de ensinar. Quando você ensina, você precisa ter segurança. Se eu estivesse aqui falando para você de uma forma insegura, você provavelmente não estaria comprando tudo que eu estou falando. Você, não, Elisão tá falando besteira. Não, olha lá, ele não faz isso. Ele não controla a expressão dele. Ele é tímido, ele isso, ele aquilo. Então, a primeira coisa, você fala mais com os seus exemplos. O nosso corpo fala muito. Nosso corpo é mais de 50% da nossa comunicação. Então, absorva isso. É mais 50% da nossa comunicação. O jeito que você fala, o jeito que você balança a cabeça, o jeito que você olha, o jeito que você dá entonação, nem é tão forte quanto o jeito que você tá no lugar. Presença física. Tá? Então, tem vários episódios aqui sobre linguagem corporal também, ok? Mas é importante que você entenda que quando você vai se expor, seja por qualquer trabalho, cara, ó, o corpo, ele vai falar mais do que o que você está querendo dizer com as suas palavras, ok? O seu vocabulário, tá? Mais profissões aqui, ó. Se você quer se relacionar melhor com as pessoas, isso aqui é indiferente, pode ser no seu relacionamento amoroso, ou pode ser no seu relacionamento familiar, ou de amizade, ou qualquer coisa assim. Tem vários exemplos. Provavelmente você já conhece alguma pessoa que é tímida, muito tímida, mas quando ela tá no meio dos amigos, ela se solta, ela fica tranquila, tá de boa, consegue falar, mas agora se ela tá no meio de pessoas novas pessoas que ela não conhece, aquela timidez volta e a falta de expressão vem junto, né? Porque falta de expressão é quando você não controla o seu corpo, você fica assim, ó, fazendo gestos, fica passando a mão no rosto, gagueja, trava, falta dicção, falta vocabulário, aquelas pessoas que ficam o tempo todo e aí eu tava ali, né? E, cara, quantas entrevistas você já não viu assim, que a pessoa ela não sabia o que ela ia dizer. Ela não sabia como falar aquilo. Tava lá na cabeça dela, mas ela não conseguia organizar aqueles pensamentos para que ela conseguisse falar em público. É um momento de expressão, um momento de exposição, é um momento onde você fica ansioso, onde você fica nervoso naturalmente. Já falei sobre isso, volta lá, assiste o episódio sobre medo da exposição. Cara, é um medo que ele tá presente em todo mundo. Então, se você sabe que tá presente, por que você não aprende a lidar com ele? Ok? Ok, vamos lá, vamos seguir aqui. Cara, gravar vídeo. Se você quer gravar vídeo, se você... E vou defender aqui pro vendedor também, tá? Se você quer gravar vídeo, se você quer falar sobre o seu produto, ou se você quer fazer algum vídeo tocando violão, fazendo uma música, cantando, brincando, se divertindo, ou qualquer coisa, fazendo um vlog, fazendo alguma coisa, você precisa falar em público. Você precisa dominar isso. Porque quanto mais você dominar, mais seguro você vai ficar. E mais você vai aproveitar esse momento de exposição. Porque você está escolhendo. Às vezes, o falar em público, ele não é você que vai até ele. Às vezes é ele que vem até você. Você está tranquilo na sua e de repente vem alguém falar com você. E você, eita, se você não sabe como lidar com a exposição, provavelmente aquele vai ser um momento muito doloroso para você. Vai ser um momento onde você vai ficar, meu Deus, acaba logo, sai daqui, pessoa, sai daqui, ser humano, não quero mais falar, não quero. Quantas vezes você já não ficou perdido na rua, não sabendo onde ia, tendo pessoas à sua volta onde você poderia perguntar, e você deixou de perguntar porque você estava com vergonha? Não. A pessoa vai, cara, ela sai daqui, vai para São Paulo, ela não sabe nada que acontece lá, mas ela chega no Acre sem perguntar, porque ela se perdeu. Ela vai, cara, não tô nem aí, eu não vou perguntar para ninguém. Conheço pessoas, eu já fui assim, de pessoa que não pergunta, cara, não pergunta. Onde que é tal lugar, onde que é isso, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, porque tem vergonha. Tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar, tem vergonha de estar perdido, tem vergonha, tem várias crenças aí que tá dentro dela que ela tem muita vergonha, ok? Então, é importante você estar preparado quando isso for acontecer, porque vai acontecer. O falar em público, ele vai chegar em você em algum determinado momento. Você provavelmente, cara, eu coloco aqui 99% de certeza. Se você está assistindo esse vídeo, você já passou por uma situação onde você precisava se expor e você não estava preparado para aquilo. É desconfortável, né? É ruim demais. Eu já passei por isso várias vezes, de eu olhar para aquilo e falar assim, cara, eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. Não quero. E já falei sobre palestra. Cara, uma palestra que eu fiz, eu tava morrendo de vontade de ir embora. Porque eu não me preparei. Não é porque eu não era tímido ou porque eu não controlava minha expressão. Eu controlava minha expressão. Já fazia 5, 6 anos já que eu me expunha, sabe?
Então eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu quero sair daqui, para, sai daqui, eu quero acabar isso aqui, não importa o resultado final, eu só quero ir embora. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Hein? De você tá ali no momento de estresse, de ansiedade, e você falar, cara, pra mim deu, não quero mais. Só acaba, por favor, só acaba. É que nem o ano de 2020, 2021, que só tava assim, só acaba esse ano. É mais ou menos isso, tá? Vamos lá, eu separei uma coisa importante para dizer, que as crianças hoje em dia, elas já nascem com o celular na mão, né? É uma geração onde elas nascem querendo fazer vídeo. Meu sobrinho, cara, ele adora. Adora. Tem o Odi, tem o Luiz, eles adoram, cara. Eles adoram fazer vídeo. Cara, você dá o celular para eles, e aí, pessoal, tudo bem? Não sei o que, eu vou fazer meu vídeo hoje. E já começa a fazer, cara. Eles não têm medo da exposição. Mas não é porque você não tem medo da exposição que você sabe se expor. Não é porque você não tem medo que você sabe como fazer aquela parada. Eu não tenho medo de pular de paraquedas, mas você nunca pulou de paraquedas, então você não sabe como fazer. Você precisa ter um instrutor, você precisa ter um curso, um mini curso, alguma coisa você precisa ter. Conhecimento de outras pessoas. Então, quando você coloca no peso, assim, as crianças de hoje em dia, mais pra frente, cara, elas vão ter um receio bem menor de se expor. Bem menor. Ela já tem hoje, né? Hoje você já vê uma geração que consegue falar abertamente, consegue gravar vídeo, tem vários vídeos, elas não têm vergonha mesmo de abrir o bocão, se expressar. Só que você precisa saber se expressar, principalmente quando você faz uma coisa que vai ficar gravada para sempre. Você fez uma coisa que vai ficar ali para sempre, para o resto da tua geração vai assistir aquilo, vai ver aquilo, sabe? Então, o controle da expressão é importantíssimo para você falar em público. Você vai melhorar a sua qualidade, a sua performance. Você melhora, você consegue falar com mais clareza, com mais firmeza, com mais segurança. E eu quero chegar aqui no outro ponto, onde o falar em público, ele será uma habilidade do futuro. E o futuro não é daqui 20 anos, o futuro é daqui a alguns anos, 5 anos no máximo, 10, talvez. Porque as pessoas, elas precisam cada vez mais de pessoas que solucionam um problema. As empresas, elas querem isso. Você não vê que os cargos estão cada vez mais competitivos, os cargos estão cada vez mais... Não, preciso que você faça isso, preciso que você tenha 20 anos de experiência, preciso disso, preciso daquilo. Surge até meme, né? Pô, no primeiro emprego você precisa de 20 anos de experiência. E o que vai te trazer mais percepção para resolver problemas? Cara, o ser humano é uma máquina de trazer problemas, né? Você vê aí hoje, ele é uma máquina de criar problemas, mas ele também é uma máquina de solucionar problemas. Então, quando você fala em público, você percebe com mais noção o que as pessoas precisam, do que as pessoas querem, como que elas querem aquilo de determinada forma. Se chega, por exemplo, o seu chefe e fala assim, cara, eu preciso que você faça esse relatório, não sei o que, você não abre margem para interpretação daquelas interpretações erradas, sabe, errônea, aquela interpretação que você fala, pô, mas será que ele quer isso aqui para hoje, para daqui 1 hora, ou para daqui 20 dias? Fica mais fácil de você interpretar, porque primeiro você pode perguntar para ele. Fala, deixa eu ver se entendi, eu faço muito isso. Deixa eu ver se entendi, você quer isso, isso e isso, é isso? Você quer isso e isso? Porque quando você pergunta sobre o teu ponto de vista, você está reforçando para a pessoa que ou você entendeu, ou você não entendeu. E aí cabe a pessoa te responder de volta. Cabe a ela te explicar de uma outra maneira. A mesma coisa é você, se você for um líder. Você explicou para a pessoa, você pode aguçar ela a te perguntar, você conseguiu entender isso? Deu para entender certinho ou ficou muito confuso? Então, quando você deixa mais claro para as pessoas, cara, você facilita o processo da comunicação. E o maior problema das empresas hoje é a falta de comunicação. É a falta das pessoas entenderem aonde elas estão, o que elas precisam fazer e para onde que elas vão. Como que é a melhor forma de fazer isso? Elas não entendem as metas da empresa. Elas acham que é só número, só isso, aquilo. Não entende por que vai fazer determinado projeto e por que não vai fazer outro. Não entende por que isso ou por que aquilo. Cara, vai no cafezinho das empresas pra ver se não tem nego xingando. Eu falo, pô, fulano é uma merda, não sei o que lá, pô, nesse trabalho, não sei o que, eu quero sair daqui. Segunda-feira é um dia horrível pras pessoas. É horrível porque ela tá trabalhando com uma coisa onde ela não gosta, onde ela não entende o seu chefe, onde ela precisa estar ali porque ela precisa pagar boleto. E se você transforma o ambiente de trabalho num ambiente mais, cara, mais favorável, posso dizer assim, um ambiente mais divertido, mais leve, onde as pessoas se entendem, onde elas não têm uma competição
bruta, de agressividade, aquela competição de, pô, preciso ser melhor que o fulano, porque preciso ser melhor. Cara, competitividade é bom, é maravilhoso, eu adoro competitividade, eu sou muito competitivo, mas tem coisas que você não precisa colocar competição, principalmente em agradar todo mundo, né? Quantos ambientes de trabalho a gente já não vê assim? O teu ambiente de trabalho provavelmente é dessa forma. Sempre tem aquela pessoa que você olha e você fala, ih, puxa saco demais isso aqui, aí ele faz isso, faz aquilo. Enfim, é uma competição grande onde se você aprende a dominar a sua expressão, se você aprende a dominar a sua interpretação, cara, você pode propor projetos. Você pode se destacar, você pode liderar, você pode ganhar mais. Então eu tô aqui ainda nessa questão de por que é importante você aprender a falar em público? A importância de você aprender a falar em público é diversas, cara, centenas de milhares de importâncias, tá? Você pode aprender a falar em público por várias razões, por várias. A primeira delas, aqui que eu posso defender ainda mais, é a paz de espírito, quando você precisar falar em público, porque você vai precisar, em algum momento isso vai acontecer. Quando você precisar, você vai estar mais confiante, você vai fazer aquilo tranquilo, você vai, cara, eu vou fazer isso aqui, vou fazer. Ou a outra coisa é uma coisa que eu acho tão fantástica que eu vou tentar explicar pra você, eu não sei se eu consigo, tá? Porque ela é maravilhosa, que são as oportunidades que você passa a enxergar quando você aprende a falar em público. As oportunidades que você passa a enxergar, elas são diversas. E eu quero ver se eu consigo trazer algum exemplo pra você. O primeiro deles é preencher um cargo, né? Se você não fala em público, se você é tímido, se você tem muita vergonha de se expressar, de se expor, vai aparecer um cargo de liderança para você, primeiro que às vezes ele nem entra no teu mapa. Só apareceu que passou pela frente que você nem viu. Ou ele vai passar na tua frente e você vai ver, só que você vai falar, putz, esse bonde eu não posso pegar. Porque eu sou tímido, eu não sei me expressar, eu não consigo preencher aquele cargo. Você até sabe as coisas técnicas que precisa para preencher aquele cargo. Você até tem experiência, mas você não sabe lidar com pessoas. Você não sabe falar em público. Então, uma oportunidade você acabou de perder ali, ó. E pode ser a oportunidade da sua vida, de mudar o jogo, mudar a forma com que você vive. Tá ali. Outra coisa é a pessoa que você gosta. Cara, a pessoa que você gosta e você tem vergonha, eu sei porque eu já passei por isso. A pessoa que você gosta tá ali, você precisa falar com ela, você quer falar com ela. Só que você é tímido, você tem vergonha. Você vai lá e não fala. Você fica na tua, você não se expressa, você não abre o seu coraçãozinho. Você fica fechado. Você fica assim, pô, será que eu chamo ela pra sair? Será que eu chamo ele pra sair? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E você deixa de aproveitar essa oportunidade de melhorar o seu relacionamento com as pessoas, ou de ter um relacionamento amoroso, quem sabe? Nunca se sabe. Então, por que você deveria de fato investir tempo ou dinheiro para aprender a falar em público? Porque as oportunidades que você pode aproveitar são inúmeras. Você tem uma habilidade, né? Você tem um talento, digamos assim. Você toca violão, você canta, você é um artista. Artista geralmente precisa muito se expor. Você quer fazer uma parada legal, você quer fazer um vlog, você quer fazer um vídeo, você quer fazer uma live jogando videogame, jogando sei lá o que, Free Fire, não sei. Você quer fazer um conteúdo. Você precisa saber falar em público, você precisa saber se expor. Tá? Ele vai te trazer mais segurança e vai melhorar a sua performance. E as oportunidades que você começa a enxergar a partir disso são inúmeras. Inúmeras. Por exemplo, vou dar um exemplo palpável aqui. A Lucimara, minha querida mãe. E eu sempre falo aqui, eu gosto de reforçar isso. Quem ensina a mãe, ensina qualquer um, gente. Cara, porque a mãe, ela tem a coisa que... Ela tem mais experiência que o filho. Ela viveu mais, poxa. Ela tá ali, ela viveu mais, ela tem mais experiência. E você colocar no lugar de aluno, quando você foi professor daquela mesma pessoa, é difícil, cara. Você tem que engolir a sua... Você tem que ser uma pessoa que, sabe, você ficou mais tranquilo, você olha e você fala assim, não, tudo bem, eu sei o meu papel, nesse momento eu sei meu papel agora é de aluno e não de tutor, e eu preciso respeitar a autoridade que um professor tem. Então, para você sentar na cadeirinha do aluno, você, de volta, né, quando você já foi professor, eu coloco aqui que é uma coisa muito difícil. Eu tento me colocar nessa situação, já fiz isso com amigos e tudo mais, em aulas, só que é muito difícil, cara. É muito difícil você respeitar quando você já foi professor daquela pessoa, né? É difícil, cara. É real, é difícil. E quando é mãe, então, pô, você viu crescer, limpou a bunda, fez isso, fez aquilo, pô, deu a luz àquele ser humano, então, pô, tá maluco? Você vai falar que eu preciso fazer desse jeito? Sai fora.
Ela fala, vai falar pros outros lá, eu vou fazer do meu jeito. E ela, cara, ela deu sangue, ela realmente aprendeu, ela aprendeu porque ela se colocou na posição de aluno. E ela se destaca de uma forma tão grande que eu sempre menciono ela aqui, né? Porque ela tinha vergonha de bater foto. A Lucimara, ela tinha vergonha de você... cara, você conseguir bater uma foto dela numa ocasião de família, assim. Mas ela, bater uma foto por ela, assim, vamos tirar uma foto pra deixar de perfil? Cara, difícil. Era muito difícil. Uma vez eu perguntei pra ela assim, por que você não faz umas lives ensinando aí as meninas a costurar e tal? Ela quase me deu uma pedrada. Porque ela não se imaginava nessa posição. E o que deu a oportunidade dela enxergar esse mundo que ela vive hoje? Que ela é professora de milhares de pessoas, de milhares de princesonas que ela chama. O que trouxe isso? O fato dela aprender a dominar a expressão, aprender a dominar a timidez dela, para que ela conseguisse falar em público sem medo. Hoje, cara, de verdade, eu já gravei vídeo com ela que ela tava chorando. Que ela literalmente chorando. Porque ela, eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo outro, mas eu quero fazer, eu quero ajudar essas mulheres, mas eu tô feia, eu tô isso. Então, ela teve que romper barreiras que provavelmente você não precisa. Você não chora pra fazer um vídeo. Você não chora com medo ou vergonha do seu corpo. Você, eu tô muito gordo, tô muito feio, tô muito isso, tô muito velho, tô muito aquilo. Cara, ela tinha muitas crenças. Não significa que ela se livrou delas ou que ela não tem mais medo hoje. Ela tem receio. Só que as barreiras mudam. Ela aprendeu a passar essas primeiras barreiras que são difíceis demais. É como se fosse um muro gigante, cara. Depois ele vai diminuindo, mas existe ainda. Existem barreiras. Então, as primeiras barreiras, para você romper essa inércia que você tá parado e você precisa começar a se movimentar, é grande demais. É grande demais. E o que trouxe a facilidade para que ela pudesse romper a barreira da exposição? Que é difícil você se expor, foi as técnicas. A segurança que ela tem quando ela aplica técnica. Técnica sobre vocabulário, técnica sobre dicção, técnica sobre voz, sobre respiração, técnica sobre ansiedade, técnica sobre o corpo, técnica sobre tudo. Então, quando você coloca técnica para você falar em público, você tá num mundo maravilhoso, tá? Um mundo de Oz. Você tá num mundo onde você consegue se expressar, onde você consegue se expor com mais segurança. As técnicas, elas te trazem segurança. Teve um episódio que eu falei inteiro sobre isso, sobre como ter segurança para falar em público, como perder o medo para falar em público. Tudo isso através de técnicas. As técnicas, elas vão te ajudar. Elas são alicerce. Elas estão ali para te dar mais segurança. Porque por que eu sempre cito a Lucimara? Porque ela começou a gravar um videozinho, outro, e hoje a mulher tá fazendo live, 2, 3 lives por dia. Ensina, cara. Ensina mesmo, sabe? Ela tá ali, conversa, e chama a pessoa pra conversar. Cara, se chamar a pessoa pra conversar, uma pessoa que você nunca viu na tua live, onde você tá falando com um monte de gente, você tem que estar num nível de falta no nível de controle, no nível de controle de expressão que é inacreditável. Você tá chamando uma pessoa que você não conhece, você pode chamar uma pessoa que não gosta de você. Ela vai chegar e vai te xingar, que nem xingar o Yuji lá no Bom Dia Companhia. Sabe? Você tá correndo um risco. Mas ela mesmo assim ela faz. Ela vai lá, adiciona, não sei o que, conversa com a pessoa e tira a dúvida da mentoria ao vivo ali, na hora. Tira as dúvidas da princesona dela. Então, ela é um caso que eu gostaria, de fato, de reforçar aqui pra vocês. E se você puder, vai lá e assista. Você vai ver os primeiros vídeos dela, você vai ver que ela tava muito tímida, que ela tava muito nervosa, que ela tava falando baixo, que ela não tava controlando muita expressão dela. Hoje não. Hoje, nossa, hoje é só ver a diferença. Veja a diferença. Compare e veja a diferença. É Lucimara AP Luiz. Lucimara Luiz. Bendita Costura. Alguma coisa assim você vai encontrar ela. Ok? E é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu nem vou defender aqui porque que você não deveria aprender a falar em público, tá? Você já sabe, de fato, você já sabe sobre isso, né? Vamos lá. Eu quero ir para a parte prática aqui pra gente finalizar o vídeo. Onde que as pessoas mais erram? Quando elas querem aprender a falar em público, onde elas mais erram? Quando o assunto é, por que eu devo aprender a falar em público? Primeiro que as pessoas mais erram quando elas acham que não pode melhorar. Cara, você sempre pode melhorar. Sempre, 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 sempre. É o primeiro ponto onde as pessoas mais erram. E quando você acredita que você não pode melhorar, você já vai para o segundo erro, que é não se preparar. Quando você não se prepara, de fato, vai ser uma coisa muito mais difícil do que se você tivesse se preparado. Eu sempre comparo a preparação com algo que você absorve, você pega a segurança. Vou dar o exemplo de volta aqui da aranha, tá? Tem uma aranha ali,
você precisa matar ela. O que vai te dar segurança para você matar essa aranha? Você pega uma ferramenta. E a ferramenta, nesse caso, são as técnicas. Então você pega uma ferramenta para que te dê segurança para que você consiga enfrentar a aranha. No caso, as técnicas vão te dar segurança para que você consiga enfrentar a sua exposição. O medo de falar em público, o medo de ser julgado, o medo de não ser aceito. São técnicas que vão te ajudar. Técnicas que eu passo aqui diariamente. Estou aqui toda hora passando uma técnica para você. Técnica de voz, de expressão corporal, de vocabulário. Técnica de timidez, de ansiedade, de atenção, de concentração, de interpretação. São técnicas que vão te ajudar como um todo, para que você consiga lidar com essa exposição de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, que você consiga aproveitar o momento. Pô, para mim se tornou divertido. Para mim é prazeroso estar aqui, sabe? Eu tô tranquilo. Outro dia eu tava conversando com o Guilherme e falei, pô, eu gravo vídeo, para mim é como se estivesse falando com um amigo. Tô aqui, falando com você, tranquilo. Se me deixar, eu fico horas aqui. Tô controlando para conseguir fazer episódios mais curtos, de 30 minutos. Mas, enfim. Então, as técnicas, elas vão te dar segurança. E é nesse primeiro ponto onde as pessoas mais erram. Porque elas acreditam que elas não podem melhorar. E se você acredita que você não pode melhorar, você tá certo. Porque você não vai fazer nada para melhorar. Então, é o primeiro erro. E aí você não se prepara. Se você não se prepara, você corre um grande risco. Tá? Você corre um grande risco de ficar com medo de enfrentar aquela situação sem técnica. Sem ter se preparado. Ok? Então, preparação é importante. E por onde que eu começo aqui? Fala, Elisa, pelo amor de Deus, já entendi que eu preciso aprender a falar em público, já entendi que eu quero falar em público, eu quero lidar melhor com a minha timidez, com a minha expressão, com a minha comunicação, com a minha oratória, com a minha interpretação, quero melhorar isso. Como que eu faço? Eu vou te dar uma coisa que às vezes pode parecer óbvia, mas deixa eu dar um contexto. Você, meu querido jovem gafanhoto, você precisa aprender a estudar. E o que eu quero dizer com isso? Estudar não é da forma que você estudava no colégio, onde o professor falava e você ficava sentadinho e anotava uma coisa ou outra. Cara, é você colocar a sua interpretação sobre aquilo que o professor estava te falando. Então, resumir é importantíssimo. Não é resumir ao mesmo momento, você pode resumir depois, porque o resumir é como se você estivesse explicando algo para você mesmo. Então, se você entendeu por que você deve aprender a falar em público, essa é a primeira lição que você deve fazer. É você sentar bonitinho, com o bumbumzinho na cadeira ali mesmo, pegar um papel, uma folha, uma caneta ou um computador, onde você possa escrever. Não é gravar áudio, é escrever o que você aprendeu e como você aprendeu e por que você deve fazer isso. Por quê? E o segundo passo é você voltar lá no primeiro episódio, que provavelmente você não assistiu, e se você assistiu, você vai ter uma nova interpretação. Toda vez que você aprende algo e você revê, você tem uma nova interpretação. Não é assim com filme? Você assistiu o filme uma vez e falou, legal. Você vai lá e assiste o filme de novo, você fala, essa cena, eu não lembrava dessa cena. Não lembrava que ele tinha isso, não lembrava que ele falava isso, não lembrava que ele fazia aquilo. Porque você tem uma nova perspectiva, você já sabe o todo. Agora você vai começar a preencher as lacunas. Então, voltar no primeiro episódio da expressão, deixa eu pegar o nome do primeiro episódio aqui, como expressar o que pensa para falar em público. O primeiro episódio do podcast Falar em Público Sem Timidez. Você vai pegar todas as dicas que eu estou passando e você vai fazer a mesma coisa, vai fazer um resumo. Faz um resumo, depois você vai para o episódio 2. Como não ficar nervoso ao falar em público. Você faz o resumão. E nesses episódios tem parte prática. Tem parte de respiração, tem parte de técnica de voz, tem parte de técnica de expressão corporal. Tem várias técnicas de timidez, várias coisas lá. Então você vai lá e faz. Você aprendeu, agora você vai começar a colocar em prática. Você não pode ter essa obesidade mental de você ficar só aprendendo. Não, eu tô vendo vários vídeos para um dia que eu precisar falar em público, eu vou estar excelente. Não, só vai estar bom de verdade quando você começar a aplicar. Então, primeiro você faz, depois você vai melhorar, tá? Primeiro você faz, e aí depois você começa a melhorar isso, ok? Primeiro você controla, depois você melhora, tá bom? Gente, e estuda com vontade, tá? Estuda com afinco, com vontade mesmo. E tem episódios lá que eu falo como que você melhora quando você está praticando, que eu vou deixar pra você ir lá, pra você aprender, tá bom? Mas é importante, outro dia, a gente vai falar muito mais sobre isso no dia 24 de março. Ok? Que estou separando um evento maravilhoso. E outro ponto que eu quero defender aqui é quando você segue o passo a passo. Se você tem um passo a passo mais detalhado, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Qual que é o passo a passo? Ele diz, aqui eu te dou um passo a passo? Te dou. Mas não é tão aprofundado. Aonde eu dou um passo a passo aprofundado? No meu treinamento. Lá eu vou lá dentro, são horas falando sobre isso. Onde eu pego na tua mão para você aprender. Então fica muito mais fácil quando você já tem um passo a passo, quando você já tem
algo que você consiga tirar suas dúvidas específicas. São dúvidas específicas suas. Não é não, Nora? Uhum. São dúvidas suas, são dúvidas que tá aqui, ó, no seu coraçãozinho, tá? E é importante demais. Então, a oficina de interpretação é esse lugar, é um treinamento. Quando que eu vou abrir as vagas para a oficina de interpretação? Dificilmente eu abro as vagas, mas eu vou abrir as vagas para a oficina de interpretação no dia 24 de março, onde eu abro novamente essas vagas. Se você estiver lá, você vai poder aproveitar isso, tá bom? Gente, um beijo, é isso, eu falei tudo que eu queria falar aqui e até a próxima, até amanhã, tá? Amanhã de manhã a gente tá aqui de volta, ok? Tchau, tchau.